estudando o livro de Jó, e tem sido tão maravilhoso, porque a gente tem aprendido a lidar com o sofrimento e a olhar para o sofrimento de uma forma diferente, né? Sofrer, todo mundo está sofrendo, né, irmão? De algum jeito a gente tem algum sofrimento na vida, de algum jeito a gente tem algum percalço na nossa vida, e a gente precisa, então, aprender biblicamente como que a gente vai lidar com isso, porque o Senhor Jesus já disse, né? Que aqui é aflição, irmão. Aqui nós vamos ter aflição. O que é garantido para a gente é isso. Mas então como que a gente vai passar por essa vida, mesmo sofrendo, mas continuando honrando ao Senhor? Então nós estamos aprendendo isso com o livro de Jó. Tem sido maravilhoso o tempo que a gente tem tido aqui como igreja. Eu quero te convidar para estar aqui com a gente na próxima quarta-feira no livro de Jó. Nós já estamos na metade do livro de Jó, mas dá para você aproveitar muita coisa ainda. Nós temos muita coisa para aprender ainda sobre esse livro. E daqui a pouco nós vamos entrar nas partes mais, né? A gente tanto já conhece aqui do livro de Jó, mas nós vamos ver direitinho como que Deus vai conduzindo o povo dele e vai conduzindo os nossos corações. Amém? Então, quarta-feira eu te vejo aqui. Durante a semana nós temos os nossos GCs também na nossa igreja. Irmão, tem GC em tudo quanto é lugar aqui. Nós temos GCs praticamente em todos os dias. Então, você que não faz parte de um GC ainda, só posso falar uma coisa, você está perdendo. Você está perdendo, porque GC é bênção demais, GC é bênção para as nossas vidas. Quem está participando de GC aqui? Levanta a mão aqui, só para eu ver quem é. Graças a Deus, olha que maravilha. A maioria da nossa igreja está em GC, graças a Deus. Eu fico feliz por isso. Por quê, irmão? Por quê? Porque GC é a garantia que a gente tem que você tem alguém perto de você. Tem alguém ali que você pode contar mais perto, mais próximo. Você toda semana está lá, as pessoas estão orando por você, você está podendo falar um pouquinho do seu coração, falar um pouquinho das suas dificuldades, dos seus desafios. Então, GC é importante demais. Então, não deixe, não abre mão de participar de um GC. A gente fala aqui na nossa igreja que aqui é muito simples. Aqui a gente sempre fala com você. Você quer crescer no Senhor Jesus, quer crescer no conhecimento de Jesus? Duas coisas aqui na igreja. Um culto, um GC. Escolhe um culto, escolhe um GC na semana. E o resto, irmão, vai andando, o resto vai caminhando. É natural. Então, nós queremos que você seja cuidado aqui. O nosso grande objetivo aqui é que você possa ser cuidado, pastoreado verdadeiramente, e assim a gente faz através dos nossos GCs, nossos grupos pequenos aqui. Então, tem sido uma bênção ter você. Irmão, final do mês, dia 29 de abril, os homens estão convocados, irmãos. Convocados, amém? Encontro de homens aqui na nossa igreja, nosso primeiro encontro de homens. É a primeira grande ação de homens do ano. Então nós vamos ter outras ações aí no decorrer do ano, mas essa vai inaugurar tudo que a gente vai fazer com os homens aqui. Então nós vamos ter muita coisa aqui bacana para os homens durante o ano inteiro, mas nós vamos iniciar nesse final de semana, no dia 29 de abril, aqui na nossa igreja. Então você, nosso convidado, está intimado a participar conosco desse encontro de homens, mas eu preciso que você dê o seu nome ali, anota o seu nomezinho ali, para a gente ter uma ideia de quantos homens vão estar vindo no dia, para a gente poder se programar. E outra coisa, irmão, nosso seminário, você que já fez o nosso seminário, você que não fez o nosso seminário, se programe para fazer nessa semana, se programe para fazer nesse semestre, se programe para fazer o nosso seminário. Vai ser uma bênção ter você aqui no nosso seminário, totalmente reformulado, totalmente novo. Nosso seminário, ele funciona como? Vão ser módulos. Então, você que não pôde participar de nenhuma das edições do seminário, está convidado a participar. Você que já participou, tem que vir também, sabe por quê? A grade é toda nova. Mudamos tudo mesmo. Então, vai ser muito bom ter você aqui, abençoando, sendo abençoado e abençoando as nossas vidas também, participando do seminário. Então, se você quer crescer, irmão, no conhecimento de Jesus, faça o seminário conosco, esteja conosco aqui. Vai ser uma bênção receber você aqui na nossa igreja. Amém? No final ali você vai poder honrar o Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, trazer o Senhor, o seu melhor, trazer aquilo que Ele trouxe ao coração de você, aquilo que Ele trouxe às suas mãos, com generosidade, com gratidão. É assim que a gente entrega dízimos e ofertas aqui. Você não entrega por obrigação, mas você entrega entendendo que Deus é o dono de tudo, do ouro, da prata, da sua vida. Então, assim, Ele merece o melhor que nós podemos dar. E o melhor que nós podemos dar é entregando nas mãos dele. Amém? Deixa eu chamar aqui o Felipe. Vem cá, Felipe. Vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do Felipe. Obrigado, Senhor, porque ele tem sido usado pelo Senhor Jesus. Que mais uma vez ele possa ser usado poderosamente, trazendo a tua palavra, revelando-nos a tua verdade, Pai.
Em nome de Jesus, o Senhor use o seu filho poderosamente nessa noite. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aumentar? Tá saindo a voz aí, gente? Tá? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus pela vida de vocês. Satisfação muito grande ver cada rosto aqui hoje, tá, irmãos? Para mim também é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande pregar aqui na Pedreira, tá compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Irmãos, vamos dar a sequência então no nosso estudo, né, no nosso livro de João. Então abra a palavra de Deus em João. Nós vamos estar lendo a partir do capítulo 31. Nós vamos até o verso 40 hoje, irmãos. Amém. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu a respeito de que meu Pai, de o Pai que me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Somente até aí, irmão, curva a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra, Deus. A tua palavra que nunca volta vazia. A tua palavra, Deus, que quando encontra um coração que é uma terra fértil, Deus, ela produz fruto. Ela gera, Senhor, fruto e fruto que permanece. Por isso, Deus, estamos aqui reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Que nós estejamos submissos ao Teu Espírito Santo e que o Senhor possa nos encorajar, confrontar e nos guiar pela Tua palavra. Amém, irmãos? Irmãos, logo após Jesus ter curado o paralítico do tanque de Betesda, no caso, foi o segundo sinal, ou melhor, o terceiro sinal que Jesus fez. Ele vai fazer 7 sinais ou 7 milagres, e João relata esses milagres para comprovar que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, logo após ele ter curado, ele é agora confrontado, e agora ele, por esses religiosos judeus. Então essas pessoas se reúnem agora em volta de Jesus para perguntar por que Jesus curou aquele homem no dia do sábado. Então Jesus começa, irmãos, a explicar nesse capítulo, logo após essa cura, a sua missão. Então a Sara pregou até o versículo 30, Jesus explicando a sua missão, que ele e o Pai são um, que as mesmas obras que um faz, o outro também faz. Então Jesus se coloca no pé de igualdade. Então, irmãos, Jesus, ele fala que ele possuía a mesma autoridade do Pai.
O Pai que fez o sábado, o Pai que criou o sábado. Então, se ele tem a mesma autoridade daquele que fez a lei de guardar o sábado, ele se coloca no pé de igualdade com Deus. Mas Jesus, nesse capítulo aqui, ele não vai tratar da forma com que os judeus interpretavam o sábado. Aqui ele não vai tratar sobre isso. Jesus vai tratar nesse capítulo aqui, se os judeus realmente reconhecessem quem Jesus é, eles não acusariam ele. Eles não faziam objeções de Jesus, falando que Jesus era uma pessoa que veio quebrar a lei de Moisés, veio quebrar os costumes dele. Então Jesus, irmãos, nesse texto, ele vai ressaltar sobre evidências que apontam o que ele afirmava. E o que Jesus afirma aqui nesse texto, ou no livro todo de João? Que Jesus é o Filho de Deus. E o pano de fundo aqui para esse texto, irmão, está lá em Deuteronômio 17:6. E Deuteronômio 19:15. Por quê? Porque onde testemunhas deveriam estabelecer a veracidade de alguma coisa. Por exemplo, quero te explicar para você entender, para a gente entrar no versículo, para nós entrarmos nessa perícope. Irmãos, só tinha validade o testemunho de alguém se tivesse uma, duas pessoas ou mais para confirmar que de fato aquilo era verdade. Então uma pessoa que era testemunha ocular, ou que conhecia sobre os fatos, uma pessoa que realmente sabia o que era aquilo ali, ela poderia dar o quê? A afirmação. Então nesse texto aqui hoje que nós vamos estar estudando, Jesus vai tratar aqui sobre 4 testemunhas que vão comprovar a veracidade das suas afirmações. A primeira testemunha que Jesus vai apontar aqui é João Batista. A segunda testemunha que Jesus vai apontar aqui são as suas obras. A terceira testemunha que Jesus vai apontar aqui nesse capítulo é Deus, o Pai, confirmando. E a última testemunha, a quarta testemunha, é a palavra de Deus. Então, irmãos, nós entramos nesse versículo 31 aí. Vamos ver o primeiro testemunho, o testemunho de João Batista. Leia comigo, versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Irmãos, primeiramente nós precisamos de entender quem era João Batista. Nós sabemos que João Batista é aquele precursor, aquele que veio na frente, aquele que veio apontando o caminho, aquele que falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, raça de víboras. Aquele que fala que o que viria depois dele seria o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então a vida de João Batista tinha um sentido. Qual era o sentido da vida de João Batista? Apontar o caminho daquele que era o Salvador do mundo. Então João, no mesmo livro aqui de João, lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7, fala: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então a vida de João é uma ponte para as pessoas conhecerem a Cristo. Leia comigo o versículo 32 também. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Irmão, o que Jesus quer falar é o seguinte: se eu mesmo falo quem eu sou, se somente eu falo que eu sou o Filho de Deus, o meu testemunho baseado na lei, que eles conheciam muito bem, não tem veracidade, ele não tem confirmação. Mas se outra pessoa dá testemunho de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Irmão, trazendo para o dia de hoje, para nossas vidas aqui, será que nós também não somos assim? Será que nós não vivemos dessa forma? Nós queremos testemunhar de nós mesmos? Toda vez que nós estamos conversando, nas nossas rodas de conversa, no nosso trabalho, com nossos amigos, sempre nós queremos falar de nós mesmos.
Nós queremos dar testemunho de nós mesmos. Mas aqui Jesus vem para querer quebrar a minha e a sua tese aqui hoje. Que se você é testemunha de você mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Como assim, Felipe? É outras pessoas que vão falar o seu respeito, meu irmão. É outras pessoas que vão dar o seu testemunho. É que vão falar de quem você é, de fato. De manhã eu citei aqui o Márcio, eu falei. Se o Márcio falar dele, ele estava sentado aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí eu falei, o Márcio é aquele que toda segunda-feira ele abre a igreja. 5 horas da manhã, ele ora aqui, ele coloca o joelho dele aqui. Então eu estava dando um testemunho a respeito da vida dele. Então isso tem validade. Não é ele falando dele. E aí nós precisamos de entender esse primeiro princípio. O meu e o seu testemunho precisam ser dados, irmão, por outras pessoas. Leia comigo o versículo 33. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Irmão, o testemunho da verdade é o seguinte. Eles perguntaram para João, assim, durante muito tempo, assim, João, ele veio pregando, e João tinha uma forma toda especial de pregar. Ele era alguém que não se dobrava, né, aos tipos religiosos que não gostavam de algumas coisas ser ditas e tal. João era aquele que tinha uma palavra dura, que pregava arrependimento. Se fosse hoje, aquele cara que prega, né, apontando os pecados das pessoas e tal. E durante um tempo, eles pensaram que João era Cristo. Porque é o seguinte, João, ele estava vindo, começou a arrastar uma multidão. As pessoas começaram a ser batizadas na água, para arrependimento. Então a voz aveludada do diabo sopra no ouvido de João. Pessoal acha que você é o Cristo. Você já tem muito seguidor aí. Por que você não embarca nessa aí? Flávio Joséfo fez um comentário. De 70 anos depois de Cristo, apareceram vários falsos messias. Várias pessoas falando que era Cristo. Então João, ele reconhece qual é o seu propósito. João reconhece para que ele veio. Então eles falam o seguinte, será que João não é o Cristo? E ele fala o seguinte, eu não sou o Cristo, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias dos seus pés. Eu não sou digno de se curvar diante dele. O que importa para mim é somente uma coisa. Qual coisa que é? É que eu diminua, para que ele cresça. Irmãos, dar testemunho da verdade é saber qual é o nosso propósito. Dar testemunho da verdade é dar testemunho de Jesus, que é a própria verdade. Dar testemunho da verdade é não querer a glória que somente é de Deus. João poderia ter feito como muitos falsos profetas nós vemos aí nos dias de hoje, querendo colocar eles como Deus, querendo ser adorado por homens, querendo levar fama de quem é uma pessoa como se fosse totalmente diferente. Ela não é comum como qualquer outro, ela é uma pessoa diferenciada, ela quer glória de homens. João não quis isso. Dar testemunho da verdade é reconhecer quem Deus é. E nós que somos pó, não somos nada. Cabe a mim e cabe a você, irmão, diminuir para que ele cresça. Para que ele cresça na nossa vida. Amém, irmãos? Só que embora o testemunho de João seja verdadeiro, Jesus fala o seguinte, eu não vou pegar o testemunho de um homem. Eu não vou usar o testemunho de um homem para comprovar quem eu sou. Leia comigo o versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Irmãos, sejais salvos, está no futuro. Aquelas pessoas, através da pregação de Jesus Cristo, através do arrependimento, elas poderiam ser salvas.
Mas uma coisa fica bem clara aqui nesse texto: esses homens não eram salvos. Porque Jesus fala, leia comigo novamente: eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. O fato é que Jesus está dizendo aos líderes religiosos: vocês não são salvos. Vocês carregam essa panca de religioso, esses adereços, essas roupas, rituais, sacrifício. Interpretam a lei de uma forma errada. Vocês não são salvos. Irmão, isso me ensina e te ensina também que a religião não salva ninguém, irmão. Se você for uma pessoa que frequenta culto, que escuta música evangélica, que coloca no seu carro um adesivo ali, sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, com a pombinha virada para baixo ali, irmão, isso não quer dizer de fato que você é salvo. O que faz você ser salvo é colocando a sua fé na pessoa correta, na pessoa de Cristo, aquele que faz todas as coisas e que pode te salvar. João, sem dúvida, foi alguém muito iluminado, irmão. E aí nós precisamos de entender que durante muito tempo, líderes religiosos, pessoas migraram até mesmo de outras religiões para seguir João. Mas quando eles reconheceram que João não tinha o propósito de ser adorado, que João não tinha o propósito de ser glorificado, essas pessoas deixaram de seguir João. Leia comigo o versículo 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Irmãos, quando eles entenderam que Jesus, de fato, não era aquele líder religioso que eles esperavam, e que João também não era aquele líder religioso que eles esperavam, eles começaram a acusar, eles começaram a ir contra, eles começaram a questionar. Irmãos, João apresenta um testemunho da verdade. João vem não para ser famoso, João não vem para ser popular, João vem para ser fiel, e é isso que eu e você precisamos, irmão. E seguir Jesus Cristo vai custar alguma coisa para mim e para você, porque sabe o que acontece quando nós nos convertemos ao Evangelho? Quando Jesus entra na nossa vida, transforma a nossa história, nós perdemos seguidores. Que é isso, Felipe? Vem falar comigo, irmão. Pensa bem, cadê aquela galera que andava do seu lado? Cadê os seus amigos? Cadê aquele bolinho que todo dia, demorou, estamos juntos? Irmão, quando você se converte, irmão, essas pessoas, elas deletam o seu telefone. Essas pessoas agora te taxam como careta, como quadrado, e de fato você é quadrado, porque o buraco é redondo e nós não entramos no buraco que o mundo tem. Nós agora somos diferentes, a nossa vida agora tem propósito. De fato, irmão, custa. Nós apontamos para Jesus, custa. Se você se converteu de fato, irmão, se você de fato teve um encontro com Cristo, e você continuou com as mesmas amizades, não estou falando que você tem que se afastar porque você precisa de ser luz, mas se ninguém se afastou de você, se você continuou fazendo as mesmas coisas, irmão, talvez você precise de repensar se essa conversão sua de fato existiu. Porque Jesus fala, durante um tempo esse povo andou procurando João. Mas depois eles se distanciaram, porque eles entenderam que João não era o líder político, que ia libertar eles do Império Romano, que agora eles iam deixar de pagar imposto, que agora eles teriam um rei judeu, que agora representariam eles. Irmãos, ser uma testemunha de Cristo é falar para as pessoas quem é Jesus. Só que eu gostaria agora de abordar com você o segundo testemunho. Nós falamos o primeiro de João Batista, o segundo testemunho são as obras de Cristo. São as obras de Jesus. O que ele fez? Leia comigo o versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João,
Porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Irmãos, Jesus não quer falar aqui que o testemunho de João não tem validade. Jesus não quer falar aqui que, de fato, o testemunho de João, o que ele fala para ele não faz sentido. Não é isso. Só que ele fala que ele tem um maior testemunho. Isso não diminui João. Isso não diminui quem João é, de forma nenhuma. Mas, irmão, nós precisamos de entender que as obras, os sinais, os milagres, os coxos passaram a andar, os cegos começaram a enxergar, os demônios saíram das pessoas e elas começaram a seguir ele. Os leprosos que viviam à margem da sociedade agora foram restituídos para o convívio. Tudo isso, irmão, é incontestável, isso não pode ser negado. Isso é uma testemunha de que Jesus, de fato, é quem ele fala que é. Isso não tem como contestar, irmão. Irmãos, quando eu penso nisso, os milagres, os sinais, tudo que Jesus fez, irmão. Jesus fez, Jesus faz e Jesus continua fazendo, irmão. Toda vez que você vem aqui, gera expectativa de Jesus fazer alguma coisa na sua vida, transformar o seu coração, moldar o seu caráter, te encorajar, te consolar. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você, nessa noite. Quanto você tem pagado aí para você estar respirando nessa hora? Quanto você paga para isso? Irmão, quanto você está pagando nesse momento agora? Qual que é o preço? Para que os seus rins agora, nesse momento, esteja filtrando o seu sangue e você consiga agora viver uma vida de saúde. Irmão, quanto você paga para você ser salvo e não ser condenado? Irmão, quanto você paga para você ser uma pessoa agora regenerada, transformada, que dá um testemunho acerca de Jesus? E isso tudo aí, irmão, que eu falei, são as obras de Cristo nas nossas vidas. Tudo isso é obra de Jesus na minha e na sua vida, irmão. Isso é evidente. Irmão, todos nós aqui, se nós pararmos para conversar um por um aqui, eu acho que no seu GC você tem tempo para fazer isso. Todo mundo aqui tem uma história antes e depois de Cristo. Temos a nossa história, nós estávamos perdidos em nossos delitos, mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus, com a sua força, nos tira da mão do diabo, irmão, do opressor, daquele que escravizava a nossa vida. Eu ia falar capiroto aqui. Irmãos, as obras de Cristo são evidências na nossa vida. Mas eu gostaria de tratar com você o terceiro testemunho que Jesus fala, para confirmar que de fato ele é o Filho de Deus. Deus, o Pai, dá testemunho do Filho. Irmão, você já parou para pensar? Deus falando assim, ó, não, o Gil de fato é o meu filho, quem eu amo. Imagina isso. Mas com Jesus aconteceu isso. Com Jesus teve isso, irmão. Leia comigo o versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Quando ele fala, ele mesmo tem dado testemunho de mim, irmão. Deus, o Pai, é quem pelo Espírito Santo deu a Cristo a capacidade de fazer todas as obras. E aí, além de tudo, ele dá testemunho. Irmão, você que lê mais Bíblia do que eu, tenho consciência disso, sem dúvida. Você sabe, você já leu como é a hora que João está ali no Rio Jordão e de repente ele vê quem é esse homem que está vindo aí, e ele aponta e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Jesus se aproxima. Então Jesus, irmão, ele é batizado por João, e a Bíblia fala comigo e com você, nos evangelhos, que o céu se abre, uma pomba agora branca desce em sinal do Espírito Santo de Deus descendo sobre a vida de Cristo, e aparece uma voz assim, falando no céu assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. É isso. O Pai dá testemunho dele, irmãos. Irmão, se você vem aqui, irmão,
Todos os dias, culto sobre culto, irmão. Você precisa ser uma pessoa que é uma testemunha de Jesus, uma testemunha de Cristo por onde você anda. Continue aqui comigo na parte B do 37. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus está colocando o dedo na ferida dos religiosos, o dedo na ferida daqueles que achavam que era salvo, mas não eram. Você precisa sair dessa porta aqui hoje, irmão, com a certeza da sua salvação. Você precisa sair dessa porta aqui hoje, irmão, na certeza, irmão, que o evangelho nunca foi sobre poder. Como assim, Felipe? Não, não é sobre eu poder fazer alguma coisa, mas é sobre Ele poder me salvar. E eu reconhecer que só Ele pode me salvar. Jamais tem de ouvir a sua voz. Os judeus criam, irmão, que existiam sim salvação. E eles até procuravam. Somente os saduceus não criam em vida eterna. Somente eles não, irmão. Só que quando ele fala de voz, ele está falando da mesma forma que o povo que andava com Moisés não escutava a voz de Deus. Deus falava com Moisés, mas o povo não ouvia. E o que isso nos ensina, irmão? Ele está falando aqui na parte B, vou ler de novo. É que tem dado testemunho de mim. Vamos lá. Jamais tendes ouvido a sua voz. Ele fala, jamais, vocês nunca ouviram a voz de Deus. Irmão, se eu e você estamos aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, irmão, e ouvimos a voz de Deus aqui. Como assim? Que hora que eu ouço a voz de Deus? A hora que a Bíblia está aberta, você ouve a voz de Deus, irmão. Independente do pastor, do pregador que está aqui, irmão. É a voz de Deus, é Deus falando com você. Se você é uma pessoa que vem aqui, escuta sermão após sermão, GC após GC, reunião após reunião, e não deixa essa palavra entrar no seu coração, irmão, você é como esses líderes religiosos, que nunca ouviu a voz de Deus, que está parecendo o povo no deserto, que ficou ali rodeando 40 anos, mas a terra prometida bem perto deles, eles não estavam conseguindo chegar naquele lugar, porque o coração era duro, porque o coração era de pedra, assim como os desses homens, irmãos. Assim como esses homens. Todas as vezes que você vier aqui, deixe todas as suas reservas do lado de fora. Deixe toda a sua defesa, os seus argumentos do lado de fora. Entre aqui com o coração disposto a ouvir e que o seu coração seja uma terra fértil e que gere fruto de 1, de 60, de 30, de 100 por 1. Mas que o seu coração seja um coração frutífero através da palavra de Deus. Irmão, leia comigo o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus quer falar o seguinte: se eles realmente reconhecessem quem eu sou, se realmente eles reconhecessem o que os profetas falaram ao meu respeito, eles teriam a palavra permanente no coração deles. Irmãos, ter a palavra de Deus permanente em nós, além de termos um coração transformado, precisamos ser eternos aprendizes. E que essa palavra tem que permanecer em nós, sabe para quê, irmão? Porque tudo aquilo que você e eu lemos na Bíblia, irmão, se a gente não coloca em prática, não faz sentido nenhum para a gente. A gente leu a Bíblia como um livro histórico. Eu não sei aí se você sabe, mas eu cumpri pena um tempo da minha vida e eu fiquei preso com um cara que leu a Bíblia toda 8 vezes. Ele passou 8 vezes, todas as vezes que ele passou no sistema carcerário. Isso que eu encontrei com ele, vai fazer 8 anos. Irmãos, o cara vivia a vida da mesma forma e continuava traficando do mesmo jeito. Ele saía, ele matava as pessoas do mesmo jeito. Ele mexia com as coisas erradas do mesmo jeito. Mas ele sabia todos os nomes dos filhos de todo mundo. Ele sabia as dinastias dos reis, tudo. Mas a palavra não entrava no coração dele. Irmão,
Cada versículo aqui, cada vírgula, irmão, tem um sentido na nossa vida. Nós precisamos ruminar essa palavra precisa de entrar aqui no nosso coração, gerar transformação. A gente tem que sair daqui todo culto, alegre, nossa, eu recebi da palavra de Deus, eu vou colocar isso em prática e eu vou ver Deus na minha vida. Porque ele fala, vocês não têm conhecido Deus, você não ouve a sua voz, você não tem a palavra permanente em vós. E aí, irmão, isso faz com que eu e você reflitamos um pouquinho aqui. Qual é a área da minha e da sua vida, irmão, que Jesus precisa permanecer? Qual que é aquela área mais escondida na sua vida, aquele que você fala, nesse lugar aqui eu não quero, Jesus? Qual é essa área, irmão, que a palavra de Deus precisa gerar fruto que permaneça, irmão? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma cantora, o apresentador falou para ela, você tem religião? Ela falou, não, eu sou crente. E aí ela falando com o apresentador lá e tal, ela falou, não, eu frequento um grupo, eu frequento a igreja e eu sou crente, em 2012 eu converti e tal, mas eu tenho uma coisa, ela falou com o apresentador, e aquilo ali, eu gostei de ouvir o que ela falou. Jesus tem que transformar muita coisa no meu coração, irmão. Irmão, começando daqui, de quem está pregando, púlpito, em todos nós a vida toda vamos ter que ser transformados por Jesus. Ainda tem tanta área na nossa vida, que Jesus ainda não é o Senhor, ainda existe tanta área na nossa vida que Deus precisa de transformar, existe tantas coisas que nós não reconhecemos Jesus na vida da gente, irmão. Como Romanos 10, 9 fala, irmão, nós precisamos confessar com a boca, mas nós precisamos de crer com o coração, para salvação. Porque a palavra, ela entra para os nossos ouvidos, irmão, de fato. Mas ela precisa de descer para o nosso coração. Eu quero que você saia daqui, não somente esse culto, irmão, todos os cultos. Toda vez que você vê a exposição da palavra de Deus, gera expectativa. Ter um coração sem reservas, irmão, disposto a ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja permanente em vós. Jesus olha para aqueles homens ali, e aí eu tenho que falar para você, moralmente, eticamente, religiosamente, eles eram muito melhor do que eu e você. O fariseu, ele guardava o sábado especialmente para ler a Torá, para poder ler o Pentateuco, para poder ficar recitando, ensinando os filhos ali, ele não fazia nenhum trabalho. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Tem alguém que está jejuando 2 vezes por semana aí? E Jesus falou para essas pessoas que elas não eram salvas, irmão. Irmão, é possível você viver uma religiosidade sem ser salvo. Uma falsa conversão é possível. Jesus está confrontando essas pessoas. E Jesus confronta eu e você aqui também nessa noite. Não viva, irmão, uma falsa espiritualidade. Mergulhe de cabeça. Reconheça quem Jesus é. Vai para cima, irmão. Deus tem o melhor para você. Nada que o mundo lá fora possa te oferecer é melhor, irmão. Por isso que o salmista fala, um dia nos seus atos vale mais do que 1000 fora deles. Glória a Jesus. E o quarto testemunho, meus irmãos, é a palavra de Deus. Leia comigo o verso 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Irmão, presta atenção aqui. Jesus se refere ao Antigo Testamento. Agora ele fala da palavra escrita. Agora ele fala daquilo que eles tinham, a lei de Moisés, o Pentateuco, bonitinho ali, eles estudavam isso. Eles examinavam, que é muito diferente. Uma coisa é você ler, outra coisa é você examinar. Quando você vai no médico, o médico te examina para entender o que é. Mas aí ele fala o seguinte, porque julgais ter nela a vida eterna. Vocês estudam, irmãos, sobre as escrituras, vocês fazem seminário, vocês leem bastante, vocês estão procurando vida eterna, só que vocês estão fazendo até a coisa certa, mas a motivação de vocês está errada. Por quê, irmão?
ele fala o seguinte, leia comigo novamente para a gente entender. Examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna. Eles examinavam, eles conheciam, eles liam, mas Jesus responde, mas são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, a vida eterna, ela tem um nome. A nossa alegria, ela tem um nome. A nossa fé, ela tem um nome. A nossa esperança, ela tem um nome. E o nome dela é Jesus. O nosso consolo tem um nome. Jesus. Jesus, irmão. Ele é relatado em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Todos os livros apontam para Cristo. Não existe um livro da Bíblia que você não encontre Cristo, irmão. E esses homens não encontravam Jesus. Eles até sabiam que havia um Messias para libertá-los e poder transformar a vida deles, um homem prometido. Mas quando esse homem aparece, a religiosidade, a arrogância, aos costumes que eles tinham, não deixa eles enxergar a própria vida eterna na frente deles. Talvez, irmão, nós procuramos coisas que estão longe, irmão, quando a nossa solução está muito perto. Talvez a gente procura vida eterna em tantos lugares, mas a vida eterna se chama Jesus. E ele é relatado em toda a Escritura, irmão. Porque em Gênesis 3,15, irmão, ele é a semente prometida da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é aquele servo fiel que vai e carrega sobre si todas as nossas dores e enfermidades que Isaías 53 relata, irmão. Irmão, Marcos relata esse homem como um servo. Mateus relata esse homem como um rei. Lucas vai relatar a vida desse homem como um homem perfeito. E João vai relatar a vida desse homem chamado Jesus como o Filho de Deus. Ele é aquele que em Mateus 27, 45, se entrega. Está consumado, ele entrega. Ele morre, irmão. Mas em Mateus 28, ele é aquele que ressuscita. Ele é aquele que em Atos 2... derrama o seu Espírito Santo, que capacita a igreja para pregar o Evangelho, para prosseguir. Ele, como em Colossenses 1,18, é relatado, ele é o cabeça da igreja. Ele é o que anda no meio dos candeeiros de ouro, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Como Apocalipse 1,13 fala, e ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, irmão. Ele é o princípio e o fim. Jesus está em toda a Escritura. Você precisa sair daqui nessa certeza, irmão. Porque aí você não cai em qualquer conversinha. Você se torna um crente maduro. Você se torna uma pessoa que reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Se a pessoa abre Gênesis para você e você escuta uma pregação, ela tem que apontar para Cristo. Se a pessoa abre para você uma pregação em Juízes, Números, Samuel, Esdras, tudo aponta para Ele. Salmos aponta para Ele. A Bíblia toda aponta para Ele. A Bíblia toda fala de uma pessoa, Jesus. Jesus, Jairson, o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Continuando aqui, irmão, Jesus não disse que o Antigo Testamento ele não trata de vida eterna. Não é isso. Não é isso. O que ele afirma aqui, irmão, é que o Antigo Testamento ensina sobre ele. E que são inúteis os esforços daqueles que procuram outra coisa na Escritura que não seja Jesus. Irmão, abrir a Bíblia para folhear a Bíblia, para procurar alguma coisa que se encaixe naquilo que a gente quer falar. Tem pregador que é o seguinte, ele fala, eu já sei o que eu vou falar, agora eu estou precisando só de um texto. Irmão, não é isso. Não é isso. Jesus está falando o seguinte, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas. É aquilo ali que você está lendo que testifica de mim.
Tudo aquilo ali que vocês lêem, que vocês estudam, aponta para uma pessoa. A pessoa que está aqui falando com vocês. A pessoa que está sendo acusada por vocês. Irmãos, a palavra grega que está no original aqui, para testemunho, é a palavra martírio. E o significado dessa palavra, irmãos, é dar testemunho, é testemunhar sobre a verdade do que se viu, ouviu ou conhece. Então, nós vimos aqui agora um pequeno texto que tem 10 vezes o verbo testemunhar. 10 vezes é relatado aqui. Testifico, testemunho, testemunham. Ele é relatado 10 vezes. E eu não consigo aqui hoje sair daqui sem falar com você que esse texto fala de testemunho. Esse texto fala de testemunho. E eu gostaria de trazer 2 aplicações aqui para você ir embora aqui, mais cheio do que você já chegou aqui. O que é que esse texto aplica nas nossas vidas, irmão? A primeira é uma pergunta. Qual é o meu e o seu testemunho perante a sociedade? Qual é o nosso testemunho? O que as pessoas falam de nós? Irmão, será que se eu... Agora já está tarde, né, irmão? Eu não vou ser inconveniente. Mas se eu fizer uma visita lá na sua casa e eu conversar com o vizinho da direita, se eu conversar com o vizinho da esquerda, se eu conversar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, se eu conversar com o seu pastor, qual é o testemunho que essas pessoas vão dar de você, irmão? Será que você tem sido a testemunha de Cristo? Será que você tem testemunhado aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você conhece? A segunda coisa é o seguinte: você precisa falar do que você vê, ouve e conhece. Mas isso nos leva a falar de intimidade com Deus. Por quê? Porque através da intimidade com Deus, pela fé, irmãos, nós agora nos tornamos testemunha de Cristo. Como assim, Felipe? Há quanto tempo, irmão, você não faz um jejum para Deus quebrantar seu coração? Quanto tempo você não fala assim, ó, esse dia na semana, pastor, esse dia eu separo tudo, eu não faço aquilo, eu não faço, esse dia é o dia que eu jejuo, esse dia é o dia que eu oro, esse dia é o que eu me consagro para Deus, esse dia é o dia especial. Quanto tempo, irmão? Será que nós banalizamos tanto a prática da oração, que tem hora que a gente já faz no final da noite, Deus abençoe o Senhor, abençoe a minha família, abençoe meus pecados e pronto. Irmão, não é assim. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter a oração como algo primordial na nossa vida. Prática, sim, de jejum. E algo que não pode faltar na vida do crente é ler Bíblia. Eu já vi pessoas falando, não, mas eu não gosto de ler. Irmão, talvez ninguém goste. Mas você acaba tomando gosto quando você conhece sobre quem você está lendo. Você começa a ter sede, você começa a ter fome. A palavra de Deus sacia a nossa sede e a nossa fome. Mas se você não lê, você não tem relacionamento com Deus, como você vai ser uma testemunha de Cristo? Como? Se você, irmão, está aqui nessa noite e reconhece assim, não, Felipe, eu reconheço que Deus me chamou para ser uma testemunha dele. Mas aí você está pensando o seguinte, talvez você para pensar e fala o seguinte, mas eu não tenho um chamado para pregar aqui no púlpito aqui da Lagoinha. Eu não sou, meu negócio não é aqui. Irmãos, tem uma pesquisa que fala, eu já voltei várias vezes nessa pesquisa, somente 5% da população evangélica, né, cristã, vai servir Deus em cima do púlpito. E aonde vão estar os 95%? Os 95% somos nós, irmãos, sendo testemunha de Cristo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. 95% dos cristãos, irmãos, não vão servir a Deus aqui.
Porque isso aqui, irmão, por mais sagrado que seja, a exposição da palavra, dura 1 hora, 1 hora e meia. E às 22h30 do nosso dia, o que nós vamos fazer? Será que a gente só é testemunho de Cristo daqui para dentro, irmão? Não. Então nós precisamos de levar mais a sério, irmão. Se você entende que você é uma testemunha de Cristo. E você não é chamado, irmão, para ser popular. Você é chamado para ser fiel. Primeira coisa que você tem que entender. Então tudo que você recebe aqui no culto, tudo aquilo que você recebe no seu GC, tudo aquilo que você recebe lendo a sua palavra, tendo sua comunhão com Deus, você precisa de colocar em prática, irmão. Você precisa de abastecer esse veículo aí espiritual, que o combustível dele é uma vida com Deus, uma vida se santificando, uma vida buscando conhecer mais esse Deus da Bíblia, esse Deus da Escritura. Examinai as Escrituras, porque procurai ter nela a vida eterna. Se eu levantar a mão ali agora, ali no pagode da esquina da esquerda, se eu levantar a mão no pagode da direita e falar assim, irmão, quem aí quer ser salvo? Todo mundo vai levantar a mão, irmão, ninguém quer ir para o inferno, não. Agora, nós precisamos de reconhecer que Deus, ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. E o nosso Senhor, irmão, é quem dita as regras. É o nosso Senhor quem dá as ordens. O nosso barco agora tem um capitão. Por mais que a tempestade, muitas das vezes, balança a gente para um lado, balança a gente para o outro, o nosso barco tem um capitão. O nome dele é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Qual é a resposta que nós, como igreja, vamos dar a um mundo perdido e caído, morto em seus delitos e pecados? Como nós vamos ser testemunhas, irmãos? E eu gostaria de concluir com o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Primeira coisa que a gente precisa de entender aqui é que Jesus está deixando bem claro que a única forma de você encontrar a vida é indo até Ele. É indo até Ele. Mas eu gostaria também de ressaltar aqui, irmãos. Quando você vai até Ele, foi Ele mesmo que te chamou, irmão. Porque nenhum de nós aqui temos força para ir até Jesus se Ele não nos chamar. Se o Pai não nos levar até Ele, irmão. Nosso coração é rebelde. Esses dias eu estava olhando, irmãos, geralmente eu ando bem dentro da pedreira, aqui, tanto aqui na Carmo, quanto lá no buraco, onde minha família mora, a maioria da galera lá, e eu fico olhando ali, irmão, para aquele ponto de tráfego ali, e eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu só não estou sentado ali pela graça de Deus, eu só não sento ali, não pego um potinho para vender crack igual eu vendia, pela graça de Deus na minha vida. Eu não volto a praticar as antigas obras pela graça de Deus na minha vida, porque eu fui até Jesus, irmão. E Jesus saciou aquilo que a droga não saciou, o crime não saciou, enfim. Nenhum tipo de paixão, né, que eu quis saciar aí no mundo, não consegui, irmão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui no versículo 40, para a gente concluir, é: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você lembra que eu falei com você aqui? Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer ir até Jesus. Por quê? Porque a gente acha que a gente ainda tem mais um tempinho da nossa vida. A gente acha que a gente ainda pode gastar mais um tempinho da nossa vida. A gente quer dar sobra para Deus. O que sobrar, quando eu tiver com 100 anos, eu entrego minha vida para Cristo. Jesus quer você hoje. Jesus quer você hoje no seu vigor. Talvez então, irmão, você chegou aqui e você tem procurado vida em várias coisas. Várias coisas. A palavra que eu tenho aqui para você, que se você tem procurado vida fora de Cristo, as suas buscas, as suas expectativas estão fadadas ao fracasso, irmão. Estão fadadas ao fracasso. Toda a vida está em Cristo, irmão. E para beber dessa fonte, para você ser salvo por Jesus, para você ser uma testemunha dele, você que já reconhece ele como seu Senhor e Salvador, você que já tem certeza do que Jesus fez por você, irmão, você tem que reconhecer o que foi feito por você.
E isso que nos fortalece, é isso que nos faz, irmão, reconhecer o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Você pode sair daqui hoje, irmão, uma pessoa perdoada, uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, uma pessoa salva por Jesus. Não é o pastor que salva, não é a igreja que salva, Jesus pode salvar a sua vida, irmão. Agora, se você, de fato, é uma pessoa que está aqui nessa noite e já tem tudo isso, reconhece, mas você talvez está precisando de ser uma testemunha de Jesus. Essa palavra é para você. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, irmão. Irmãos, para finalizar, é preciso nos rendermos a esse Deus soberano. É preciso nós reconhecermos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E para que nós olhamos agora para esse Deus, mesmo a gente não sendo capaz, irmão, de corresponder com tudo que Deus é, nós não vamos conseguir nunca. Mas a gente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma testemunha do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar um louvor aqui, irmão. E enquanto a gente canta esse louvor, eu quero ser muito sincero com você aqui nessa noite, irmão. Leve a sério, irmão, a sua caminhada com Jesus. Leve a sério, de fato. Eu falo isso primeiramente para mim, para minha família, mas para todos nós aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele espera também de nós isso. Entendeu? A gente precisa de corresponder com o crédito que Ele nos deu. E o crédito que Ele nos deu é muito grande, irmão. É agora, irmão, sermos libertos de toda a escravidão, de toda a maldade que nós mesmos praticamos, irmão. E agora pertencendo ao reino dele. Peça a Deus para sondar o seu coração. Qual é a área que Jesus precisa de entrar? Qual é a área que Jesus precisa permanecer? Qual é a área que Jesus precisa de te acender? Em nome de Jesus, cante esse louvor, irmão, de todo o seu coração. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Irmão, presta atenção aqui, olha para mim. Logo no início do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, fala uma palavra que eu queria que você saísse aqui. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, e você lembrar dessa palavra aqui, eu vou ficar muito feliz. Jesus fala antes dele subir aos céus, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele nos chama para ser testemunhas dele, contar daquilo que nós vimos, ouvimos e sabemos que é verdade. Irmão,
Isso precisa se tornar verdade na nossa vida, na minha e na sua vida, irmão. Quando o evangelho ele se espalha em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, esse evangelho chega aqui hoje, na Lagoinha Pedreira. Esse evangelho chegou, e esse evangelho agora, além de chegar na Lagoinha Pedreira, ele chegou dentro da sua casa. Ele entra para dentro da sua casa, irmão, e através da sua vida outras pessoas vão ser tocadas. Através da sua vida outras pessoas agora vão ser salvas. Sim, por intermédio de você, pela pregação do evangelho, com a sua vida, com o seu proceder e com as suas palavras, irmãos. Saia daqui nessa certeza, irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Vamos agradecer a Deus por mais um culto. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, Pai. Deus, transforma o nosso coração, Pai. Alinha o nosso coração com a Tua verdade, Deus. A Tua verdade e a Tua palavra, Pai. E a Tua vontade, que é sempre boa, que é sempre perfeita e sempre agradável, Senhor. Deus, encoraja-nos a sermos testemunha, porque a Tua palavra promete que desceria sobre nós o Espírito Santo e nós teríamos poder para sermos testemunha, Deus. Senhor, se existe alguém aqui, Pai, que ainda não tem o Senhor, Pai, como suficiente Salvador da sua vida, Deus, que o Senhor possa alcançar esse coração aqui nessa noite. Se há alguma pessoa em casa que ainda não reconheceu Jesus na sua vida, irmão, Jesus te encontra onde você está, irmão, na maior dificuldade que você pode estar passando. Ele te vê, Ele te chama, e Ele te chama para ser uma testemunha fiel dEle, em nome de Jesus. Irmãos, estenda suas mãos. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá em paz, continue adorando a Deus por onde você for, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e seja, irmão, uma testemunha de Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe sua noite, irmãos. Amém.